Mas vamos falar de radiologia agora. O tema é radiologia. E radiologia, como a gente sabe, tem sido um dos focos mais intensos de aplicação de inteligência artificial e de ganhos com tecnologia. Então a gente vai enriquecer agora a nossa programação com uma palestra que a gente chamou de Radiologia na Era da Maturidade da Inteligência Artificial, transformando o diagnóstico por imagem com inteligência artificial generativa e autônoma. E aí é bom que a gente reforçou o nosso palco aqui, porque vem um nome de peso. Eu gostaria de chamar aqui ao palco, para palestrar, o renomado radiologista e especialista em informática de imagem e IA na área de saúde, diretor médico do Instituto de Ciência de Dados do American College of Radiology, Dr. Woo-Jin Kim. O Dr. Kim é Chief Strategy Officer e Chief Medical Information Officer da Hopper, Chief Medical Officer do Data Science Institute do Colégio Americano de Radiologia, além de atuar como radiologista músculo-esquelético no Palo Alto VA Medical Center. Ele construiu uma carreira notável na interseção entre radiologia, informática e empreendedorismo, cofundando duas startups adquiridas pela Nuance e pela Rad AI, e liderando o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e soluções clínicas como CMIO nessas empresas. Reconhecido internacionalmente como referência em informática e imagem médica, Dr. Kim é vanguarda na transformação da saúde. Welcome, Dr. Kim. It's such a pleasure to have you here. An honor. Enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje, doutor. A palavra é sua. Okay, thank you. Can everyone? Todo mundo me escuta? Ah, que ótimo. Obrigado por essa apresentação tão calorosa. Eu gostaria também de agradecer a Philips por essa oportunidade de compartilhar sobre a generativa e a agêntica, ou por agente, hoje. Primeiro, ao que os meus conflitos de interesse. Por muitos anos, me pedem para eu falar sobre Gen AI, então vou deixar aqui esses amiguinhos aqui fazerem a minha apresentação aqui para nós. Estou conseguindo ouvir o áudio? Eu acho que não estou ouvindo, não. Olá a todos, I'm Woo-Jin Kim, eu sou radiologista com expertise em imagens radiológicas. Eu também sou empreendedor. Eu agradeço cada um de vocês por estarem em nossa sessão hoje. Vamos mergulhar nesse mundo tão cativante da IA generativa. E se eu dissesse para vocês que eu não falei essas palavras e nem escrevi? O que eu fiz é o seguinte, primeiro eu peguei a minha foto de perfil, como vocês estão vendo aí, e aí usei algo chamado Midjourney, e eu pedi para criar uns avatares para mim. E foi feito. Aí, eu sei, o primeiro não parece nada comigo. Parece mais um artista aqui de K-pop. Aí eu decidi colocar aqui naquela categoria de IA. Mas infelizmente para mim eu pareço com um cara embaixo. Só que eu fiquei um cara meio de bobo. Então eu decidi usar o do meio e depois que eu escolhi aquele que eu queria, como imagem de avatar, eu pedi pro GPT, eu falei, eu vou fazer uma palestra sobre esse assunto. Você pode criar um script para mim, uma introdução? Ele fez. E aí eu pedi o Eleven Labs para clonar minha própria voz. E aí eu pedi que ele lesse esse script. E aí criou essa gravação. Depois disso eu mandei a minha gravação e também a minha imagem de avatar para outro programa, DID. Criou essa imagem que vocês acabaram de ver. Eu sei que vocês estão pensando, nossa, mas é muito trabalho, né? Fazer tudo isso. Por que você só não colocou o seu avatar mesmo ali e pediu para IA animar ao invés? E acredite em mim, eu tentei. Olá a todos, eu sou o Woo-Jin Kim. Eu vou parar aqui porque até pra mim, estranhaço. Não sei nem o que eu tô olhando aqui. Então, essa tecnologia que vocês vão ver, assim, é fantástica, mas ao mesmo tempo há muita limitação. Então, eu vou tentar equilibrar aqui o que é verdade e o que é hype, né, nessa minha apresentação. Mas, não se preocupa não, eu não vou usar esse vídeo aqui, mas é tão 2023... E um ano, literalmente, um ano depois, olha só o que era capaz que dá para fazer. Muito bem, esta é uma referência real. Essa parte agora é totalmente falsa. Aqui, na verdade, é a IA que está gerando esse avatar sobre mim e essa voz. Dá para dizer que esse vídeo é falso? O que você acha? Cara, ainda dá para fazer até com idiomas diferentes. Annyeonghaseyo. Aqui são vários idiomas diferentes aqui. Coreano, francês, espanhol, russo.
Eu sei, pareceu Jason Bourne, né? No primeiro momento aí. Mais recentemente eu fui na Colômbia para fazer uma outra palestra e eu falei, e se eu tentar de uma maneira diferente? E olha só o que aconteceu com a minha foto de perfil. Obrigado por me convidar e por me apresentar sobre a inteligência artificial e radiologia. Ficou legal, né? E o que torna tudo isso aqui possível, né? Bem-vindos ao mundo da IA generativa. Se vocês participaram de algum tipo de palestra sobre IA, vocês já viram um diagrama como esse aqui, onde você tem um dentro do outro, né? Até chegar na IA generativa utilizando redes neurais. A maioria de vocês está acostumado com IA, que usa, na verdade, essa técnica discriminatória. O que significa? Se eu quero treinar um modelo de IA com gatinhos e cachorros e mostrar uma foto de um gato, ele vai dizer, ok, isso aí é um gato. Por contraste, com as técnicas generativas, uma vez que eu treino meu modelo, com várias fotos de cachorrinhos e gatinhos, sabe o que acontece? Ele consegue criar uma foto nova de um gato do zero. Agora, eu me envolvi com IA generativa por causa do Covid. Eu adoro viajar. Eu gosto de tirar fotos, mas durante o Covid eu não conseguia viajar mais. Aí eu decidi combinar pinturas famosas do passado e usar algo chamado transferência neural para trazer esse estilo do artista para as minhas fotos. Aí eu decidi fazer uma coleção de vários quadros diferentes, treinei os modelos de novo, o que criaria essas pinturas abstratas do zero. E aí, depois, uma das minhas startups foi comprada por uma outra empresa de IA, e é por isso que eu tenho trabalhado com IA generativa em radiologia há muito tempo. Eu ainda faço um pouquinho de arte IA, na verdade isso aqui chama-se o ombro congelado. Inclusive eu até mandei para uma galeria e foi aceitado. E o outro ali, chama-se Tempo é Cérebro. Em radiologia, o que acontece é a sua capacidade de pegar o texto e transformar em imagem é algo do qual a gente toma vantagem já há muitos anos. Aqui vai um exemplo, eu utilizando difusão estável, e como a gente vê aqui, não parece nada com o raio-x de fato torácico. Agora, conforme a gente vai fazendo os ajustes finos, a gente vê essas imagens. O que acontece é o seguinte, eu não acho que elas são tão boas assim, mas literalmente um mês depois eles conseguiram criar algo que você só dá um prompt de texto, você escreve ali, por exemplo, derrame pleural, e aí a IA, ela faz esses raios-x torácicos bem reais a partir de quê? Nada, a não ser texto. E aí a gente consegue fazer isso com ressonância e com outras modalidades também. Há uns anos atrás me pediram para dar uma palestra sobre a generativa e burnout. Aí eu perguntei para Midjourney, vocês conseguem fazer uma pintura a óleo? Aí eu olhei para a pintura e falei, tá faltando alguma coisa, eu sou radiologista, tá faltando aqui um monitor. Aí eu coloquei aqui uma região de interesse e falei, nessa região aqui, dá para colocar um modelo de computador? Dá. Isso aqui chama-se imprinting. E sabe o que? Radiologista, a gente usa coisas assim. Aqui é um estudo da Mayo Clinic, onde as pessoas conseguem desenhar as regiões de interesse dentro da ressonância no cérebro e de maneira sintética conseguem criar tumores cerebrais nessas imagens. Agora em vídeo. Esse vídeo em particular viralizou aí faz uns 2 anos. Um ano depois, literalmente, é isso que dava pra fazer. Não, tô brincando. Na verdade, é o Will Smith imitando ele mesmo, não era IA não, tá? Mas o motivo pelo qual eu compartilho esse vídeo com vocês é que o que dá para fazer hoje é ainda mais impressionante. Lembra aquela peça que eu fiz, Tempo é Cérebro? Então, eu usei o mesmo texto como prompt, só que no final eu coloquei assim, dá para eu colocar uma câmera focando em alguma outra coisa? E aí no fim do ano passado o Google lançou uma ferramenta nova e olha só o que criou. Com nada. A única coisa que eu dei foi um textinho de prompt. E aí recentemente tem algo que saiu, que na verdade cria até som e vozes. Tempo é cérebro. É isso que dá para fazer agora, com nada a não ser um prompt de texto. E aí quando me perguntam, o que você gosta do GPT em relação à solução de IA? Minha resposta geralmente é Notebook LM. Eu não sei quem que já usou o Notebook LM, é do Google e é de graça, tá? Mas você consegue jogar lá PDFs, vídeos de YouTube e ele cria tudo isso para você. Mas o motivo pelo qual esse aplicativo viralizou no fim do ano passado é por causa dessa coisa chamada esse botão aqui, ó, que você clica uma vez só. E aí você cria todo um podcast de 2 pessoas falando daquilo que você acabou de fazer o upload.
que você acabou de subir. Então, o que acontece? Ali no Radiology Journal, eu escrevi esse artigo e aí eu quis colocar lá como PDF para ver o que aconteceu. Oi, todo mundo! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está todo mundo comentando hoje em dia. É IA na radiologia. De fato, todo mundo está comentando a respeito. Pois é. E aí, para a gente falar a respeito é o seguinte, a gente vai ver nesse artigo muito interessante do Dr. Woo-Jin Kim, vendo o não visto, avançando, pesquisa em radiologia com IA generativa, que provavelmente muitos de vocês já viram. É verdade, isso aí todo mundo tem que ler quem está nessa área. Eu prometo para vocês que eu não escrevi essas coisas, tá? No final. Mas digamos que você está tendo um dia ruim, né? Eu recomendo que você coloque o seu currículo ali, ó, nesse programa e vê o que acontece. Eu garanto que o seu dia vai ficar melhor. Agora, isso tem avançado bastante. Na verdade, eu até fui convidado na Philips lá em Amsterdã para dar uma palestra. Aí eu pensei, quer saber? Vou mudar o idioma. E na verdade dá para fazer isso agora. Uma vez que você muda o idioma, sabe o que acontece? Eu escolhi holandês, claro. Idioma holandês. E aí, me disseram que na verdade ficou bem legal. Você pode até fazer pergunta na língua de sua escolha, e aí a resposta vai ser naquele mesmo idioma. Dá para criar mapas mentais em diferentes idiomas. E isso aqui acabou de sair, chama-se Video Overview, ou perspectiva panorama de vídeo. Eu decidi fazer em português brasileiro. A gente vai mergulhar no universo da inteligência artificial na medicina, mas por um ângulo um pouco diferente. Em vez de só aplaudir as conquistas que aparecem por aí, vamos investigar as complexidades, sabe? Os desafios que não viram manchete. A ideia aqui é tentar enxergar o que é invisível. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o que todo mundo está falando, o hype, e daí vamos aprofundando, camada por camada, para tentar descobrir essa realidade invisível da IA na medicina. Agora vamos conectar todos esses desafios. You get the idea. Deu para entender, né? A ideia. Então, tudo isso criado com nada a não ser um botãozinho clicado. Claro, o que torna IA generativa, né? Essa loucura que foi o ChatGPT, que foi lançado em novembro de 2022. O pessoal fala até que é o momento iPhone para IA. E claro, a questão é, isso aqui não é novo. Isso aqui já existe desde os anos 60. Tem o Weizenbaum, que criou, na verdade, esse tipo de chat, que é o Elisa, que, na verdade, simula uma psicoterapeuta. E aqui um exemplo de diálogo. Meu namorado que me fez vir aqui. Seu namorado fez você vir aqui? Ele fala que eu tô sempre deprimida o tempo todo. Sinto muito que você está deprimida. É verdade, eu tô bem infeliz. Mas por que você viria aqui se você tá infeliz? Então, o que acontece? Ele tá, na verdade, refraseando as respostas da pessoa. Né? O que acontece? Eu ainda não tinha percebido que exposições bem simples, né, de um programa de computador poderia induzir um pensamento delusional em pessoas normais. Isso aí chama-se o efeito Elisa. E o que acontece é o que está acontecendo aqui. Eu poderia passar o resto do tempo aqui falando sobre as tendências de IA e como é que se relaciona à área médica. Primeira refere-se aos language models. E aí o que acontece? Você tem aquela pessoa que faz uma pessoa incrível explicando tópicos complexos sobre a generativa. Nesse vídeo do YouTube, por exemplo, há a descrição do LLM da seguinte maneira. Imagina pegar um pedação da internet, um bloco, e aí você usa vários GPUs, e é por isso que os preços da GPU, né, das ações estão bem altos. E aí você tem lá 1.400 ou 140 gigabytes de arquivo. E aí geralmente você conecta isso, aquilo, blá, blá, blá. E aí você tem internet. Os chatbots, os robozinhos, como o GPT, são baseados em LLMs. Eles trabalham assim, eles preveem a próxima palavra numa sequência, num token, né? Que pode ser, na verdade, uma palavra parcial. Claro, todo mundo bem empolgado com a generativa. Sabe o quê? Radiologia não é exceção. Curiosamente, todo dia a gente vê algum tipo de artigo sendo publicado sobre IA e radiologia todos os dias. E com certeza há vários casos de uso. Mas vamos ser sinceros, isso aqui é meio confuso, né? Então vamos organizar olhando para os relatórios de ciclo de vida de radiologia. Por quê? Porque como radiologia, esse é o meu produto. Então, LLM vai te ajudar antes, durante e depois da geração dos laudos.
Depois da geração, geralmente a gente olha para razões para fazer o exame, o prontuário do paciente, laudos anteriores, por aí vai, né? E aí, durante a geração do laudo, LLMs, eles conseguem converter texto livre em relatórios estruturados ou laudos, verifica por erros, também ajuda nas decisões clínicas. E depois dessa geração, a gente usa LLM para a gente ler ali os relatórios do paciente e traduzir para línguas diferentes. Amanhã, ali na minha palestra de radiologia, eu vou entrar mais a fundo nisso. Hoje eu só quero tocar aqui na ponta do iceberg. Então a gente tem um modelo aqui de linguagem grande aqui, com texto dentro, texto fora. E você tem muitas modalidades dentro e fora. Esse vídeo é mais antigo, mas ilustra bem o que é isso. Vamos imaginar. Então tem a minha bicicleta, eu tiro uma foto, eu quero carregar essa foto. Aí a instrução aqui, por exemplo, eu tiro uma foto mais de perto aqui dessa parte. Ah, você está falando dessa parte da bicicleta? Não, eu estou falando de um parafuso. Então eu preciso saber como soltá-lo. Então eu tiro uma foto ali da minha caixa de ferramenta. Olha aqui a minha caixa de ferramenta. Ah, sim. Então na parte esquerda você tem o Alt e o DeWalt é o que você vai utilizar. Esse tipo de parafuso. Então é o que esse modelo faz. No mundo da medicina e IA, a gente ouve falar muito sobre o Foundational Model. Então ele pega os dados, então diferente dos modelos de IA atuais, ele consegue se adaptar e fazer coisas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo de radiologia. Por exemplo, as soluções de IA que vocês já conhecem ali para fazer tomografia, ressonância, radiografia. Então, nesse modelo, ele pega várias modalidades, ele pega as anotações clínicas e tudo mais, e eu consigo adaptar esse modelo para fazer coisas diferentes, inclusive gerar relatórios. Então, aqui é um caso de uso muito interessante agora. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No ano passado, eu estava com centenas de radiologistas, estava dando uma palestra, eu falei, eu não quero ser controverso. Então, vamos ver aqui os relatórios de radiologia e de tomografia. Vamos ver o que aconteceu. Então, isso aqui vem do Medversa. Medversa é da Harvard. Então, imagine. Você pode fazer o upload aqui, você dá um contexto clínico, e aqui é o paper de estudo, e ele vai criar aqui esse chatbox aqui para você. Então, esse pessoal de Stanford, eles criaram o Merlin aqui com uma Foundation Model aqui. Então, aqui ele mostrando para onde está indo essa tecnologia. Então, essa pesquisa mostra, será que existem limitações ainda? Sim. Será que eu estava errado em falar isso? Bom, isso daqui foi deste ano. Um pessoal da Northwestern, lá nos Estados Unidos, eles criaram um modelo que analisava ali o raio-x e criava um relatório. E olha lá o que ele faz. Então, a gente vai percebendo. Isso está mudando ali o paradigma. E eu vou falar na minha palestra mais profundamente sobre isso. Então, a gente tem agora o Test Time Computer. Não sei se vocês já leram esse livro aqui, Thinking Fast and Slow. A ideia desse livro é simular ali, por exemplo, fazer as máquinas pensarem mais a fundo sobre as coisas. E aqui a NVIDIA também fala sobre esse assunto este ano. E outra tendência é o Agentic AI, que é inteligência artificial agêntica. Então, 2025 é o ano dos agentes de IA. E o que é isso? Não tem uma definição aceita ainda, mas a gente consegue definir o que não é um agente IA. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Eu vivo na Califórnia, vamos pensar. Bom, eu quero ir para San Diego. Uma viagem de um dia. Eu pergunto, ChatGPT, você pode me dar um itinerário aí de um dia para San Diego? Ele vai conseguir fazer isso. Mas se eu perguntar, bom, que dia da semana que vem eu vou ter uma folga? Ele não consegue responder. Por quê? Porque ele não conhece a minha agenda. Então, esse LLM tem conhecimento limitado e ele é mais passivo. Ele não vai fazer nada até eu perguntar alguma coisa. É claro, eu consigo colocar alguma coisa, plugá-lo com o meu calendário, com a minha agenda, e ali vai ter informação da minha folga. E se eu perguntar para ele, como que vai estar o tempo na próxima quarta-feira? Ele não vai conseguir responder isso, né? Mas é claro, eu posso plugá-lo
né, ali com a previsão do tempo. Mas o caso é, esse daqui é o fluxo de trabalho da inteligência artificial. E por quê? Cada passo desse processo foi determinado por mim, um ser humano. Em contraste com os agentes de IA, uma vez que eu dou um objetivo para ele, ele vai usar o LLM para planejar, pensar nas razões lógicas e utilizar muitas ferramentas. Ele vai ficar fazendo isso e fazendo isso até gerar o produto, né, o resultado que eu quero. Então, eu não quero confundir mais as coisas para vocês, mas as pessoas fazem uma diferenciação entre o agente IA e a inteligência artificial agêntica. Então, essa daqui é uma estrutura que tem múltiplos agentes de IA, ok? Que é o que as pessoas estão falando agora, que eu descrevi. Então, isso daqui é bem confuso mesmo. Se esse é o caso, bom, então a gente tem essa definição que eu acho que muitas pessoas gostam. Ele fala, um agente LLM, ele roda ferramentas em um looping para alcançar seu objetivo. É uma forma de lembrar. Então, o pessoal gosta de matemática, para comparar aí o agente A e a agêntica, essa é a diferença. Então, tem muitos protocolos por aí. Esse daqui é muito popular aqui para que os agentes utilizem novas ferramentas. Então, o A2A lá da Google permite que um agente converse com o outro. Então, eu sei que é uma tecnologia muito empolgante, mas a segurança é algo que a gente precisa ter muito cuidado ainda, certo? E por que isso está acontecendo agora? É porque os modelos são melhores, mais rápidos, mais baratos também, e tem ali o Test Time Compute que eu mencionei, que é uma nova tendência. Então as pessoas usam os agentes IA. Deixa eu dar exemplos reais. O Google tem o D-Research, que ele lançou recentemente. Se eu quero fazer uma pesquisa aqui sobre sensor de veículos autônomos, ele faz a pesquisa, você pode fazer isso agora, e quando eu disser ele vai fazer pesquisa de centenas de websites, ele vai fazer tudo isso em poucos minutos, depois ele vai criar todo um portfólio para mim, e uma tabela e tudo, ali por exemplo. Então, a OpenAI copiou isso, eles integraram o Deep Research no ChatGPT, tem uma versão aberta ali para criar algo bem parecido ou igual. Esse daqui é o co-cientista da IA, não está disponível para gente, é do Google. Os detalhes não são tão importantes, mas você vê que tem múltiplos agentes ali trabalhando. E quando eles dão isso daqui para um cientista, eles conseguiram, o modelo conseguiu por exemplo, criar duas hipóteses para resolver o problema do mundo. Então, uma coisa que o cientista levou mais de 10 anos para descobrir. Então, eles estão trabalhando nisso agora. Então, o segundo caso de uso sobre agentes IA é que ele está atraindo a atenção é o e-coding. Por exemplo, um jogo, Candy Crush. Por exemplo, a forma que eu crio aquelas imagens e imaginem o que acontece. Aqui eu clico com o cursor e ele vai criar aqui usando o MCP. Se você prestar atenção aqui nesse lado da tela, ele está criando a codificação automaticamente. Você não está fazendo nada e você cria um jogo como este. Então, posso fazer isso de forma mais simples. Eu posso fazer um desenho, um esboço do que eu quero, de como funciona. E depois de eu fazer isso, é só tirar uma foto, uma captura de tela, e eu posso colocar no Gemini, e ele vai codificar, criar a aplicação para você. Eu posso fazer ainda mais simples. Eu posso falar, eu quero fazer um jogo com base ali no meu cachorro, e eu subo uma foto do meu cachorro, e é isso. E com isso, ele vai criar um jogo com base na foto do meu cachorro e eu posso fazer isso, tão simples assim. Aqui é a velocidade que as coisas estão se movendo. E agora sobre o setor da saúde. Isso daqui veio da Microsoft não faz muito tempo, maio de 2025, falando sobre o cuidado no gerenciamento da saúde. E aqui você pode ver um agente de radiologia. E sobre a imagem médica, que casos que a gente pode pensar quanto a isso? Então, quando você olha para IA de radiologia,
As pessoas estão interessadas nisso, né? Interpretação e casos de uso. Então, a radiologia é mais do que interpretar um caso de uso. Então, a IA pode trazer benefícios a todas as interpretações dessas imagens. E sim, o agente IA pode trazer todos esses benefícios, não apenas um. Então, aqui eu não sei o que os acadêmicos vão fazer quanto ao agente IA no ramo da radiologia. Bom, eu não sei se vocês vão utilizar casos reais, mas eu acho que tem potencial. Alguns anos atrás, quando a gente participou numa conferência maior nos Estados Unidos sobre radiologia, e eles falaram: ah, você pode comentar como é o trabalho? Ah, sim. Então o grupo foi ver a prática dele e quando a gente foi lá na sala, ele estava na frente de 6 grandes telas e 6 mouses, porque não tinha nenhum sistema de TI que conseguia gerenciar todos os fluxos de trabalho deles. Então, a gente tinha 6 agentes que era responsável por cada um dos monitores. Então, por exemplo, aqui, olha ali, aqui tem um pouco de atrofia, aqui tem pneumonia. Então, ele vai para a tela número 2, ele vai para cima, para baixo, é isso daqui, não tem hemorragia aguda. E ia fazendo isso. E depois, quando chegava na tela 3 ou 4, número 1, estou pronto para você. Qual o caso número 1? Ele tinha todo o relatório, toda a estrutura, ele revisava, falava, tá ok, ele aprovava. Ele conseguia ler de 3 a 4 vezes mais rápido do que um só radiologista, quanto à eficiência. Então, ele trouxe uma economia ali de milhões. A diferença é que ele estava relaxado, qualquer hora dessas ele vem falar pra gente. Então, os agentes de IA conseguem fazer isso. Então, quando a gente olhar para o futuro, é isso que a gente vê. Não estou falando de ficção científica. Eu participei de um hackathon nesse ano que eu utilizei agentes de IA em radiologia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, radiologia, vocês podem ver, isso daqui é muito popular nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente tem um overhype aí de tecnologia de IA. A gente tem visto isso ao longo dos anos e tem muita limitação. Quando a gente pensa em Gen AI, né, IA generativa. Então, muitas coisas apenas alucinação e confabulação. Muitas coisas são inventadas. Então, a gente fala de umas coisas de uma forma tão convincente que acaba convencendo. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui, eu vou contar aqui para vocês. Aqui eu cobro muitas coisas, vou passar muitas dessas coisas amanhã, mas hoje, só para contextualizar aqui com os líderes, vou focar em 2 coisas aqui. Vamos focar aqui na especialidade clínica. Então, vamos pensar aqui na literatura ali de radiologia. A gente tem o X-Ray GPT. Então, você coloca ali o seu raio-x, ele lê muito bem. Então, o que ele expressa? Ele não tem nenhuma relação aqui. Eu posso mostrar para vocês, colocar uma foto de um elefante ali, ele vai trazer uma descrição. Mas esse daqui veio do Microsoft, do 4V. Então tem a seção 29 é dedicada à radiologia. Então aqui tem toda a visão, relatório, aqui a radiologia, mas não chega perto do que a gente precisa. E por fim, eu vou terminar aqui com a adoção de IA. Se você olhar aqui na parte acadêmica e fornecedores lá fora, todo mundo foca na precisão. Acurácia, eu sei que é importante, mas como vocês podem ver desse estudo, a precisão não se traduz em eficiência, naturalmente. É o que a gente vê muito. Então, eu falo para vocês, deem um passo adiante. A eficiência não é igual à utilidade clínica. Então, acho que isso daqui é a parte mais importante, como médico ou radiologista. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu tive 100 casos e o meu chefe me comprou uma solução que eu consiga ler 200 casos. Ele vai ficar muito feliz, mas eu não. Eu vou ter burnout, eu vou estar depressivo, cansado, vou buscar ou procurar outro trabalho. Então, é isso. Então,
Então, na verdade, o que seria legal é que eu trabalhasse com 200 casos e precisasse ler só 50. Isso é interessante tanto para os fornecedores quanto para os usuários. Muitas pessoas me perguntam, como que eu vou me aproveitar de toda essa tecnologia? Eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. E como vocês podem ver esses emojis aqui, a coisa mais importante é o seu dado. Se os seus dados estão poluídos, não importa a tecnologia que você vai utilizar, o que você vai fazer hoje, deixe ter dados limpos e estruturados. Então a gente tem essa regra aqui. Olha aqui esse billboard, esse outdoor. Então não coloque nada ali público que você não queira ver no outdoor, ok? Se tiver alguma informação que você não queira ver divulgado no outdoor, não coloque no chat GPT. É só uma dica. E eu vou terminar com essa cotação aqui, essa citação da Microsoft. Então, os conselheiros dessa empresa falou, em vez de utilizar só soluções de IA, criem os humanos que são chefes dos agentes, todos os líderes nessa sala, todos os membros. Então, depois de vocês ouvirem a minha apresentação hoje, o que vocês podem fazer hoje para garantir que a sua prática médica seja ali uma prática ali de fronteiras, né, de limite. Então você quer aprender sobre IA, não apenas aprenda sobre IA, brinque com ela, aprenda mais sobre ela, aprenda como aprender, principalmente para os jovens na sala. Então, aprenda a pensar criticamente. Isso é muito importante conforme a gente segue para o futuro. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por tudo e eu vou esperar ansioso pelo painel. Philips.